Então, vocês estão assistindo a gente, saiba que você não é o erro que Deus... Você não é... Nossa, Deus... Putz, ele errou. Não, ele errou. Acho que aqui ele vacilou, ele deu um cochilo. Não é, você não é o erro de Deus, né? Você é uma obra completa, como tudo que Deus faz. Porque nós somos feitas por alguém que não faz nada mais ou menos, por alguém que não erra e não falha. E quando a gente se apropria disso, a gente só precisa ir em busca daquilo que a gente não tá vendo, que ele vê. Que as pessoas veem, mas que a gente não tá vendo. Porque a gente tem muita beleza dentro da gente, porque afinal somos feitas imagem e semelhança. Somos perfeitos com as nossas imperfeições. Com as nossas imperfeições. Muito bem, vamos começar mais um podcast Mulheres que se Amam. Estou muito feliz hoje, porque hoje estamos gravando, finalmente, com o nosso livro em mãos. Então, foi o lançamento do nosso livro. Esse livro foi escrito por 30 especialistas em autoestima, 30 mulheres que escolheram se amar, né, que decidiram confiar nelas, e hoje elas transformaram a vida delas, né? Eu falo que é uma vida antes de você fazer essa escolha e uma vida depois, né? A nossa vida, ela é feita de grandes decisões, né? As maiores coisas que acontecem depois de grandes escolhas, de grandes decisões, e a decisão de se amar é uma grande escolha. Então, antes de mais nada, eu sou a Bruna Legnaioli, sou especialista em autoestima, idealizadora desse movimento Mulheres que se Amam. Hoje, né, em 2023, aqui no comecinho de 2023, que é quando a gente está gravando esse podcast, somos em 207 especialistas em autoestima pelo mundo. Então, eu sou muito feliz de fazer parte desse projeto, né, de idealizar esse projeto, porque ele transformou a minha vida. E eu vejo a vida de muitas mulheres sendo transformadas. E sei que elas estão transformando outras vidas, né? Não faz sentido a gente ter acesso a algo tão lindo e guardar pra gente. Então, hoje eu tô com 3 especialistas, 3 mulheres que fazem parte desse livro. Se você ainda não adquiriu o seu, vamos deixar o link aqui em algum lugar para você poder adquirir. E eu tô com 3 mulheres especiais, 3 caiçaras, né? Que delícia, adoro praia, nossa, sou apaixonada. E são 3 mulheres incríveis que viveram histórias incríveis de cura a partir do momento que elas escolheram se amar, e vocês vão conhecer um pouquinho dessas histórias inspiradoras. Eu falo que o nosso projeto, né, Mulheres que se Amam, eu lembro que quando eu tava passando por uns momentos mais difíceis, assim, da minha vida, um deserto, bem deserto mesmo, né? A gente passa por vários, mas teve um que foi bem deserto. Deus colocou muitas pessoas no meu caminho que viveram a cura que eu tava precisando naquele momento. E eu acredito que é pra gente continuar, sabe? Então, quando eu olhei, assim, depois que eu olhei o livro, eu falei, cara, eu acho que é isso, né? A pessoa que tá ali achando que ela não tem mais solução, que dá certo com fulana, com não sei quem, mas com ela nunca dá certo, esse livro é pra mostrar que vai dar certo com ela. Uhum. E eu lembro que no final do meu deserto, teve uma situação onde, assim, eu falei, Deus, o Senhor me tirou de casa hoje pra me trazer aqui, pra ouvir de novo essas histórias. Eu não aguento mais ver isso acontecer na vida dos outros e não acontecer na minha. Daí eu falei pro Bruno, ele quis me humilhar hoje. E aí, e tava chegando muito no fim, eu tava, tipo, no último passo pra sair. Então, eu acho que pra quem vai ter acesso a esse livro, talvez esteja nesse lugar. São 30 mulheres falando que vai dar certo, que Deus faz, né? E que se ela escolher se amar, que se ela escolher confiar nela, vai dar certo. Então, eu falo que ele é realmente, assim, é 30 vezes Deus dizendo, vai dar certo, né? Então, eu queria agradecer vocês por estarem aqui, por fazerem parte desse projeto, desse movimento, né? Pelo sim de vocês. E queria que vocês se apresentassem, então. Fala quem você é, o que você faz. E aí depois a gente vai contar um pouquinho mais da história de vocês. Tá, Ju? Pode começar e depois a gente vem por aqui. Bom, eu sou Ju Carvalho. Eu sou mentora, especialista em autoestima e confiança, né? Hoje em dia eu trabalho apenas com isso, transformando mulheres, vidas. Eu sou formada em administração, mas faço psicologia. Quando eu resolvi fazer minha transição de carreira, né? Escolhi fazer uma nova faculdade, mudar minha vida totalmente. Tem essa história um pouco contada no livro, então quem quiser pode ler. E é isso.
Bem-vinda, meu amor. Obrigada. Você é do Rio de Janeiro? Sou do Rio. Que gostoso. Carioca. Qual esporte que você pratica também? Canoagem polinésia. Ah, que Ai, amo, linda. apaixonada. Que legal. Bem-vinda, é um prazer ter você aqui, tá? Obrigada, Bru. Beth, maravilhosa. Prazer enorme estar aqui. Eu sou Beth Filipelli, sou mentora de mulheres, especialista em autoestima e autoconfiança. E eu passei por um processo doloroso até chegar nas formações. E foi através das formações e da cura interior que eu decidi, que eu já tinha um chamado, já sabia do chamado, por conta do meu projeto Extraordinárias Cores, e eu já tinha um chamado de cuidar de vidas. Sim. Mas a parte emocional, ela veio depois da minha dor, da cura, na verdade, e as formações. Então, hoje eu cuido de mulheres, tanto no individual como em grupos, e eu amo fazer isso. Sou carioca, surfista. Que delícia, gente. E sou muito grata a Deus. Na verdade, existiu tava faltando alguma coisa. A cura aconteceu. Eu já me amava o suficiente, já tinha autoconfiança. Venho do empreendedorismo, que isso também é muito forte em mim. Só que faltava alguma coisa, Bru. Faltava justamente a parte de Deus. Ah, sim. Deus. Apesar de eu ter sido muito, sempre muito conectada com Deus, mas faltava aquela entrega totalmente. Me veio essa palavra Aquela no coração, entrega. faltava entrega, Faltava entrega totalmente. Soltar o controle, confiar. E hoje eu trabalho com mulheres, trabalhando corpo, alma e espírito. Sim. Porque não dá tem que ter esse alinhamento. Então hoje meu trabalho é como mentora de mulheres, especialista em autoestima, trabalhando corpo, alma e espírito, transformando essa mulher de dentro para fora. Que lindo, maravilhosa. Obrigada por estar aqui, viu, Beth? É uma alegria muito grande. Maria Fernanda, maravilhosa. Conta um pouquinho de você. Que prazer estar aqui com vocês. Muito prazer mesmo. Eu trabalho também como coach, mentora comportamental. E faltava alguma coisa. Eu sou uma apaixonada pelo comportamento humano. Entender por que as pessoas fazem o que fazem. Sim. Às vezes elas fazem o que elas não querem. E não conseguem fazer o que elas querem. Então, eu fui buscar isso na psicologia. Hoje, quando a gente está gravando esse podcast, eu estou no 8º período de psicologia. E faltava alguma coisa. Eu já trabalhei com produtividade, trabalhava muito com mulheres. Mas, assim, eu entendia que algo faltava nelas. E aí eu comecei... que você identificou? Autoestima. Autoestima. E autoconfiança. Eu falei, falta alguma coisa. E aí eu fui buscar isso em vários lugares. E aonde que eu encontrei? Em você, Bruna. No método dos 6 pilares da autoestima. Então hoje eu assumi esse nicho de trabalhar com autoestima e autoconfiança, porque foi um processo de cura meu. Sim. Porque é engraçado, a gente entende, quando a gente é realizada, que a gente faz as coisas, que a gente tem autoestima. Mas foi lá, na formação, que eu entendi que não, que tinham coisas que ainda estavam para ser tratadas. Eram feridas que estavam abertas, mas que eu não identificava. Então, eu assumi esse nicho de trabalhar com autoestima e autoconfiança, porque eu fui curada. E uma mulher que é curada entende a outra. Ela sabe, ela passou por aquilo, e aí arde uma paixão na gente de ajudar para que ela consiga sair desse estado, entrar num lugar de cura e transformação. Então, é isso. É muito bem-vinda. Que legal. É muito engraçado, né? Às vezes a gente tá passando na rua e vê uma pessoa precisando de ajuda, a gente quer parar e ajudar. E se a gente não para, a gente fica se justificando. Putz, eu não dava pra eu parar agora, por que eu não parei? Então imagina, quando a gente sai de um lugar de dor emocional, que a dor emocional, ela dói tanto quanto a dor física, né? A dor emocional é comprovado cientificamente que ativa as mesmas áreas do cérebro do que a dor física. Então, é muito difícil a gente viver isso e guardar. E é engraçado vocês falando, né? Essa coisa de faltava algo. Autoestima, ela é um assunto, autoconfiança, que é recorrente, né? Sim. Quem trabalha com mulheres fala, todas as mulheres trazem essa questão. E você disse, a gente descobre que não... eu acho que eu tenho autoestima, mas eu descobri que eu não tenho. E, na verdade, todo mundo tem autoestima. Só que nem todo mundo rega.
Porque a autoestima, ela é como se fosse, eu falo que é uma vez, tem muitas definições de autoestima, mas uma definição que Deus colocou um dia no meu coração. Desculpa. Que a autoestima é uma semente que Deus planta no nosso coração e a gente tem que regar todos os dias. Né? Então, a gente às vezes acha porque a gente tem resultados, porque a gente se veste bem, porque a gente se sente bonita, mas na verdade a gente não rega a nossa semente para deixar crescer coisas que são importantes no nosso dia a dia, no nosso tratamento, né? Até quando o próprio método fala dos pilares, né? São 6 pilares. E às vezes a pessoa é super bem resolvida com a imagem dela, né? Então, minha autoestima é ótima, super elevada, porque eu amo meu corpo, eu me olho no espelho, eu gosto do que eu vejo, mas ela não tem compaixão com ela. Ela simplesmente se martiriza por erros que ela cometeu, ela quer ser perfeccionista. E isso é a falta de autoestima, né? E é isso que as pessoas muitas vezes não têm noção. Não tem noção. Ela tá linda, ela faz atividade física, ela cuida dela. Eu falo isso, não adianta você se sentir bem por fora, falar, não, eu me cuido, eu sou vaidosa, porque a autoestima não é vaidade e as pessoas confundem. Se você vive um relacionamento abusivo, se você ajuda todo mundo e não se ajuda, se você tem tempo para todo mundo e não tem tempo para você. Então, um dos grandes pontos da autoestima, eu vejo em todas as mulheres, vocês devem ver isso também, é a falta de conhecimento do que de fato é autoestima e autoconfiança, né? Exatamente. Você percebe isso? Pegando esse gancho da Ju e o seu, eu digo por mim. Porque eu trabalhava num comércio, não me cuidava, e o meu sonho era trabalhar em algum lugar que eu pudesse me vestir bem, me maquiar. Eu não me maquiava, até que eu conheci uma empresa de cosméticos e comecei a desenvolver um trabalho de excelência que eu, inclusive, cresci bastante. Sim. E quando eu percebi que eu não tinha a minha autoestima tão bem resolvida, foi nas formações, foi no meu processo de construção, de autoconhecimento, porque eu comecei a olhar lá para trás e falei, meu Deus, eu me vestia muito bem, me maquiava muito bem, chegava tipo, arrasando, mas depois que as fichas começaram a cair. O que acontecia dentro de você, até para as pessoas entenderem? Porque muitas mulheres estão nesse lugar. Sim. Né? Ela tá realizando, ela tá... Mas o que acontecia dentro da Beth que fez você concluir que, na verdade, opa, não era tão lindo quanto eu imaginava que era? Essa ficha caiu depois da especialização, depois dos processos, depois do autoconhecimento. Mas olhando para isso, eu vejo que eu vestia uma máscara. Eu vestia uma máscara da mulher empoderada, da mulher confiante, da mulher super elevada, na qual, na verdade, tinham feridas emocionais profundas que precisavam ser tratadas. E muito interessante que um dos traumas veio à tona na escrita do livro. Uau! Que é aquele negócio, o nosso cérebro tem um mecanismo que ele esconde, ele bota para debaixo do tapete a dor, né? Por uma defesa, exatamente, e eu simplesmente esqueci. E na escrita do livro eu lembrei. Então, talvez essas feridas que ainda faziam parte também, ou feridas também da rejeição e tudo mais, aí vieram, né, da escrita do livro, veio muita coisa à tona. E aí eu entendi que realmente a autoestima não é só imagem. A autoestima não é só um batom, a autoestima não é só uma maquiagem, não é só uma roupa bonita ou status, carro, não é nada disso. A autoestima é muito mais profundo do que se imagina e é esse conhecimento que eu acredito que a gente tem que passar para as mulheres, para as pessoas, que se engana muito, é muito deturpado a palavra autoestima. A gente trabalha em 6 pilares, né, da autoestima. A imagem é um pilar, que é muito importante. Sim. Mas não é tudo. Não é tudo. E, Beth, eu queria... porque, assim, o seu lugar, onde você trouxe agora, essa mulher, é a mais comum que a gente encontra hoje. E é a mais difícil de identificar. Por quê? Quando a gente fala a baixa autoestima, a gente pensa na mulher que é insegura, que é ciumenta, que é frágil, que é sensível, que é dependente emocional, que normalmente é dependente financeira do marido ou dos pais. A gente sempre tem essa imagem, né? E quando a gente olha uma mulher que realiza, que mesmo que ela
enfim, tem os perrengues dela, ela tá sempre fazendo, ela tá sempre linda, ela tá sempre empoderada, a gente acha que essa mulher é bem resolvida com isso, Sim. né? E o que eu queria te perguntar é, o que você sentia dentro de você? Qual é a ferida? O que você, por exemplo, eu vou falar uma das coisas que eu recebo, né, das mulheres. Essa mulher, ela tem uma questão, que ela se engana pra caramba. Mas que quando ela começa a se trabalhar, ela assume que ela tem um vazio. É o ponto da mulher super, ela tem duas questões. E aí eu acho que eu queria ouvir vocês. Vazio ou a impostora. Da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela quer fazer tudo, ela quer dar conta de tudo, ela quer abraçar todo mundo, ela quer abraçar tudo. E ela nunca sabe dizer não. Eu não me posicionava. E eu dizia sempre sim, principalmente no meu meio de trabalho. Então você era sobrecarregada. Sobrecarregada. Exausta, cansada. Sim, exausta, O vazio cansada. você não sentia. Não, eu não sentia esse vazio. Você sentia mais uma... Porque peso. Eu acho É que o a peso. máscara... Carregava o peso. mundo nas É, costas. o mundo nas costas. Tá. Eu acho que o vazio não existia porque a capa que eu vestia, a máscara que eu vestia, ela era tão forte da mulher empoderada, da mulher que pode, da mulher, sabe? a personagem era tão real, né? Nossa! É, exatamente. A personagem era tão real que, de fato, eu não sentia esse vazio. Entendi. Porque muitas sentem esse vazio, É. que a gente entra até na pirâmide de Maslow, no método que a gente fala, né? Da quarta camada, que é a estima, elas ficam presas nas 3 primeiras. E aí elas sentem esse vazio mesmo, do tipo, cara, tenho tudo, mas eu deito na cama, eu comigo mesmo não tenho nada. E aí legal, eu gostei de saber esse outro lado. É. É a mulher que ela se sente, mas lá no fundo ela tá só o pó da rabiola. Exatamente, exatamente. E esse pó da rabiola eu vim conhecer justamente no meu momento que eu nunca achei que eu fosse cair em depressão, e eu caí em depressão. Depois que eu perdi tudo e que eu deixei de ser, olha só que interessante, depois deixei de ser a tal mulher que era elogiada, a tal mulher que era bem vista, aquela mulher que tinha status, que tinha aquela autoconfiança, que mostrava ser autoconfiante, bem arrumada, bem posicionada, onde chegava, quando eu deixei de ser esta mulher, porque eu acabei perdendo tudo, e aí foi tudo pelo ralo, aí que foi quando eu veio vazio, é que eu descobri, eu não sou quem eu achava que eu era. E aí? E nem o que as pessoas diziam que você era. Mas e aí? E aí que eu caí. E aí, como que você levantou? Aí eu levantei. Mas calma aí. Calma. Que antes eu quero entender mais quem é também a Ju e a Maria Fernanda antes. Isso. Porque cada uma vai apresentar alguns sintomas, né? Porque tudo isso são sintomas. Ju, conta um pouquinho. Quem que era a Ju? Onde que você se coloca nesse lugar aqui? Na verdade, eu não tinha noção de quem eu era, qual eram as minhas questões. Hoje, eu pontuo as minhas questões de tanta caminhada, de tanto que eu me trabalhei, Sim. o que a gente aprende na especialização, né? Porque tem aquela questão, você vai para a especialização porque você trabalha com mulheres e você quer aquilo ali como técnica, você quer né? Ferramenta. Como ferramenta para você passar. E aí, no meio da especialização, você fala, calma aí, esse ponto aqui, ó, pegou aqui, e isso aqui. E aí a gente vai, caraca, isso faz sentido com aquilo lá, e você vai fazendo ligações. Eu vejo muito a minha transformação na questão de me conhecer os meus sentimentos, conhecer as minhas qualidades e me empoderar disso tudo, né? A gente falou sobre o vazio e a gente tem uma questão, assim, de reprimir sentimentos. A gente tem a questão de reprimir vontades. E eu vejo muito isso ao meu redor também, das vezes ter pessoas mulheres que acabam se sobrecarregando no trabalho, em questões, falando, porque eu não quero um relacionamento, eu tô super bem assim.
e cai dentro do trabalho e ali por dentro, tipo, tapando aquele buraco. E a questão é, por que que você não pode querer ter uma pessoa especial? Por que que você não pode querer um parceiro ou uma parceira, né? Qual é o problema nisso? Isso é super normal, você pode. A questão é, você não pode depender disso para você ser feliz, para você se amar, para você se sentir capaz, né? Porque eu acho que a gente Depender do resultado do para se sentir resultado, capaz. se sentir, né, ser aquela pessoa completa e não é isso. E então eu vejo isso, das mulheres se sobrecarregarem, se anularem, se reprimirem Reprimir as as vontades. vontades, as dores, a tristeza. Hoje em dia eu vejo, cara, fiquei frustrada com uma questão, fiquei chateada. Calma aí, eu tenho meu tempo, eu tô chateada, eu tô triste. E isso é engraçado também que eu vejo que as pessoas ao meu redor, elas também não conseguem lidar quando eu estiver triste, estiver chateada. Aí é horrível, né? É O Bruno horrível, fala, amor, você cara. precisa aprender a lidar nos dias maus. Porque a gente não quer ver as pessoas que a Não gente quer. ama mal. É. A gente fica incomodado. Exato. Né? Isso é um treino pra mim, tá? É. Porque a gente, principalmente a gente que trabalha com isso, que tem ferramenta... Não, amor, mas eu sei, você tá triste, chora, senta aqui, chora, dá um abraço, vamos terminar esse dia diferente. Sim. Mas às vezes a gente tem que terminar o dia daquele jeito. Precisa de Exatamente, reflexões, né? reflexões. Reflexões, O seu tempo. amadurecimento, pro a sentimento dor acontecer. amadurece. Exato. E eu acho que hoje eu sei, quando o dia que eu tô frustrada, triste, e é isso. Eu sou uma pessoa que eu sou o tempo todo comunicativa, eu chego e falo com todo mundo e brinco. E quando eu tô naquele momento, tipo, mais fechada, as pessoas me falam, o que tá acontecendo? Vai acontecer alguma coisa? E também não sabem lidar com essa Juliana, tipo, mais tranquila. E aí, e tudo bem não saber lidar, mas assim, me dá o meu tempo. Eu fiquei chateada, eu tô triste, calma, deixa eu sentir aqui o que tá acontecendo, como eu vou lidar melhor com a situação, ressignificar, mas eu vou me acolher nesse momento, eu não preciso estar Isso aqui... é muito amor próprio. eu não preciso estar aqui fingindo que, essa situação não me abalou, eu não tô chateada, cara. Não. Terminei um namoro. Cara, eu estou acabada. Não era isso que eu queria. Eu gosto dessa pessoa. Então, assim, mas minha vida vai parar? Não, minha vida não vai parar, mas eu preciso de um tempo. Então, assim, eu vejo essa minha mudança de saber lidar com os meus sentimentos, Muito entender que Isso é eu posso importante. ficar chateada e eu posso me permitir esse tempo, sabe? Isso é e muito tudo importante. bem. Isso, Sim. e as pessoas muitas vezes estão naquele momento ali de qualquer situação e vai botando coisa em cima, vai tipo, vou sair e vou trabalhar. Vou comer, vou trabalhar, assim mesmo. vou beber, vou Exato. comprar. E aí você vai tapando. Vai tapando. E você não compensando. cura aquilo, né? Não. Aquilo fica ali aberto, só com um monte de coisa em Um cima. monte de entulho, né? Você tem que ter aquele Exatamente. seu tempo, exato. E olha, e aí é onde começam os vícios. Porque isso tudo, Sim. aquilo alivia na hora, e aí você começa a ficar Isso aí. viciado. Duas coisas que eu quero trazer, que não posso deixar de falar. Muitas mulheres, eu falo, né, tem no Essência, que é um outro treinamento que eu dou, e vocês ainda estarão lá, hein, mulheres? Vocês também. É lindo a Essência demais, porque a gente trabalha um nível mais profundo, não só a autoestima, mas muito a nossa ancestralidade, nosso sagrado feminino, né? E eu falo assim, é muito engraçado. Quem aqui é solteira? Levanta a mão. Aí levanta. Tá. Quem aqui é solteira e quer um relacionamento? Fica com a mão levantada. Aí, tipo, 99% fica. Aí 1% abaixa. Quem é solteira, quer um relacionamento e vive falando que não precisa de homem pra nada? Todas ficam com a mão levantada. Então, isso é o quê? A mulher que ela quer uma coisa, mas ela nega essa coisa porque ela tá muito machucada. Sim. Né? Ela tem medo de dizer que ela quer, ela tem medo de se abrir, ela tem medo de ser machucada de novo. Essa mulher, e se ela tem autoestima, se ela não tem autoestima é ruim, mas se ela tem é pior ainda. Porque a tendência dela se fechar e se isolar é gigante. Então, é a gente olhar todo mundo... Gente, a gente não nasceu pra ser sozinho. Deus não fez a gente sozinho, desde o início.
né? Existia os dois ali, o homem e a mulher. Então, quando a gente nega isso, saiba que é por dor. Na essência, eu trabalho muito isso mesmo, da gente se abrir para o amor. Porque uma pessoa que vive sem amor é igual um passarinho preso na gaiola. A gente foi feito para amar e ser amado. É a né? base de tudo. É a base de tudo. É a base de tudo. São os mandamentos, né? Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. O amor tá em tudo. Tá O em amor tudo. até no nascimento. Sim. A gente não nasce sem amor. A mulher, para entrar em trabalho de parto, ela precisa de quê? De ocitocina, o hormônio do amor. Então não tem como. Não é que a gente precisa de amor para viver. A gente precisa de amor para nascer, para ser gerado. Então, aí a gente nega o amor. E você trouxe um ponto que eu queria falar, que é o que para mim foi libertador na construção da minha autoestima, e que eu ensino isso no método. A gente pode tudo. A gente pode querer tudo. Só que a gente não pode depender de nada. Isso é libertador. Eu posso querer ser amada, eu posso querer ser aplaudida, ser reconhecida, ser valorizada. Mas quando eu dependo disso, e eu só dependo disso quando eu não me dou isso, quando eu tô vazia disso, eu começo a depender que isso venha de fora. Mas quando eu consigo me dar um pouco disso, eu vou vencendo essa dependência e vai ficando livre. Então eu posso querer. E muitas mulheres acham, o dia que eu tiver autoestima, que se dane que os outros pensam de mim. Não, que os outros... Tudo ou nada, né? É tudo ou nada, e não é assim. É isso. Né? A gente quer ser, o importante é a gente se amar e se abrir para ser amada. Né? Eu falo para muitas mulheres que estão fechadas para receber, que a frase delas não é só eu escolho me amar, eu escolho me amar e escolho ser amada. Sim. Me permito ser amada. Eu escolho, me permito, eu decido ser amada também. Verdade. Né? A dor é muito grande, ao ponto delas se fecharem, né? A dor é muito grande. Ao ponto de se fecharem. Mas aí você concorda, eu falo, né? Você concorda que aí essa pessoa que tá fechada, ela se tornou a pessoa que mais se machuca? Sim, com toda Porque ela está certeza. se privando de Sim, viver o amor. Sim. Por causa de dor. Por causa de dor. E Que aí a gente foge ou evita. Se algo tá nos machucando. Em vez de curar aquela ferida, ela, tipo, fica ali cutucando mais, porque Isso. você vai se machucando cada vez mais. E Talvez ela tá ali. a dor, né, de sofrer algum abandono ou de ser rejeitada é maior do que ela ficar ali sozinha e isolada. Aquilo dói menos. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque quando ela percebe que ela tá se causando dor, que para não ser abandonada ou para não ser rejeitada, para não sofrer aquela dor de novo, ela se torna essa pessoa que se isola, que se priva do amor, ela se torna a pessoa que se machuca. Ela é E a sua quando maior ela, algoz. ela é sua maior algoz. E quando ela percebe isso, é muito lindo, porque eu já vi muitas mulheres nesse ponto de Da perceber virada de chave, né? e sair dos cursos, coisa de um mês depois tá com um relacionamento novo. Porque ela percebeu que ela tá. E ela fala. E qual que é a fala dessa mulher? Que ela tem dedo podre, que ela não consegue um relacionamento sério. Que todo homem é igual. Que os homens de hoje em dia não prestam. Sim. Né? Todo homem trai. Que todo homem trai. São crenças. São verdades São. que ela vai escolhendo acreditar pra se defender. Mas quando ela descobre, e eu falo que eu descobri isso, no meu caso, não foi com relacionamento, mas foi com família, com amigos, que foi quando eu tava tão machucada que eu me afastei das pessoas que eu mais amo. E aí, quando eu percebi que, cara, eu me afastei, eu voltei a me abrir, sabe o que aconteceu? Eu voltei a ver as qualidades das pessoas, porque a dor, ela faz a gente até ver o que não existe. Não é o que não existe. A dor faz a gente só ver dor. Potencializa o que talvez... A sombra do outro. Exatamente. Eu me relacionava com a sombra das pessoas. Então, eu ia num evento de família e eu só ficava reparando no que... Como eu tinha medo de me entregar, de me abrir. Nossa, é muito falsa, né? Nossa, crítica, mas... Nossa, como essa crítica, pessoa só... Crítica. E aí, eu me relacionava com a sombra pra me afastar. E aí, foi muito legal. Talvez pra justificar. Pra O justificar. seu afastamento. Exatamente. Sim. E quando eu me abri, eu voltei, eu cheguei ao ponto de fazer exercício. As pessoas que eu tava com mais dificuldade de me relacionar, eu anotei numa folha as qualidades dela, o que eu admiro nelas. Fiz esse exercício de anotar pra eu me reconectar. E foi muito lindo, porque eu era a pessoa que, de verdade, eu fazia uma amizade e aí eu ficava, assim... No terceiro encontro com a minha amizade, eu pensava assim... Ela tá começando a ser falsa comigo. E Tá se ela falando fizer isso pra me alguma coisa agradar. errada? Olha isso.
É o né? fato de Aí você não... justificava você voltar. Justifica tudo. É o nosso racional justificando, ó. É melhor você ficar no seu canto. Você Ali não vai doer. Começa a Ali não vai criar machucar. histórias na sua cabeça que não são reais. Às vezes a pessoa falou uma coisa que você, tipo, ela falou isso porque foi pra me atingir. Foi um link, faz Foi, links, né? e assim, não tem nada a ver. A pessoa falou uma coisa que não tem nada a ver com isso que você pensou, mas você criou e fez total sentido pra você. Que a pessoa É a que não falta tem de autoestima autoconfiança. e autoconfiança, ela acha que tudo é sobre ela. É isso aí, É, não O mundo acredita. gira em torno dela. É. Qualquer coisa que acontece é porque ela não merece ser amada. Sim. E tem uma frase da Louise Hay, eu gosto muito, a Louise Hay foi a que grande inspirou o nosso método, né? Que eu comecei a estudar ela há 13 anos, que ela fala assim, começa todo dia a falar, a vida me ama. O tempo todo. Acorda e eu escolho me amar, né? O que a gente já faz. A gente, como especialista em autoestima, eu escolho me amar, eu escolho ser uma mulher confiante, eu escolho que eu vou dar certo. Mas começa a dizer, a vida me ama. O tempo todo, a vida me ama. A vida me ama. Você vai ver que quando você vai nos lugares, você vai começar a se sentir amada. Porque você decidiu que a vida te ama. E aí eu comecei a repraticar isso, porque o meu processo de amor próprio começou com os exercícios dela. Só que quando eu virei as minhas chaves e realmente me curei, hoje tem o nosso método, eu deixei de praticar algumas coisas que agora eu voltei a praticar. Que eu ganhei um livro dela e voltei a entrar em contato com o meu início. E tá sendo muito legal, porque eu tô vivendo experiências muito incríveis com essas afirmações e com essas frases de a vida me ama, sabe? Tá sendo lindo, assim. Então, a vida me ama. Façam vocês também. Vocês vão E é ver. muito interessante que é uma prática. Você falou em prática. A prática ela tem que ser diária. Uhum. Então, a gente precisa de um tempo para começar, porque a gente tem o período dos 21 dias, dos hábitos, e quando a gente cria um hábito, daqui a pouco se torna tão fácil, tão leve. Primeiro dia, segundo dia, talvez você esquece, terceiro dia você esquece, mas se você colocar todo dia na sua cabeceira uma prática de afirmações. Por isso que eu falo para escrever no espelho. Isso. Escreve no espelho. Eu escolho me amar. A vida me ama. Entre todas as outras afirmações, daqui a pouco isso se torna o quê? Uma oração diária que você acaba fazendo, habituando e você não vive sem. Não E vive. isso E começa a entra vir, ó. vem Do nada. Você tá lá lavando louça, vem. Eu me aceito como eu sou. Eu sou digna de amor. E isso transmite aonde? Esse sentimento que vai internizando? No comportamento. Com o comportamento. E aí você começa a agir No como uma mulher. comportamento. Muito É legal. exatamente. Gente, eu queria saber um pouquinho da Maria Fernanda, Vamos lá. né? Quem é a Maria Fernanda antes disso tudo que a gente tá falando? Fala dos seus perrengues em relação a... Nossa, a são isso. muitos. Vamos resumir, Uhum. né, os perrengues. Mas eu não vim da sua pegada, de uma mulher empoderada, realizada. Eu cresci num lar de uma mãe muito submissa. Então, uma mãe largou a vida para cuidar de filhos. Então, esse era o meu modelo. Eu não tenho voz, né, diante do casamento. Então, eu faço tudo pelos meus filhos. Eu me realizo na realização dos meus filhos. Uau. Então, eu cresci nesse lar. De uma mulher que cuida, que zela, né, que faz tudo, mas não se ama. Não faz nada para ela. Só Tudo faz para os pros outros outros. e nada para ela. Então, esse era o meu modelo. Então, cresci assim. Né, cresci, tanto que eu trabalhava, eu entregava o meu salário para o meu pai, não ficava nada para mim. Então, desde cedo, era assim que funcionava. Olha que, né? E aí eu acabei casando com um marido que é o quê? Que gosta de cuidar da mulher. Então, tudo a ver, né? Com aquela relação que eu tinha de modelo de ser mulher, de uma pessoa que precisa fazer pelos outros. Mamãe sempre fez, ensinou a gente estava na casa de alguém, a gente tinha que levantar e lavar a luz. Não podia sair da casa. Sabe quando você vai visitar? Então, a gente tinha que fazer as coisas. Então, é assim que eu faço. Eu não consigo ir embora até hoje. Eu preciso me trabalhar. Me recebem na casa, eu falo, posso te ajudar? Vou lá e lavar a louça. Olha que louco, né? Como que a gente repete e generaliza as coisas na nossa vida. Então, foi esse o meu modelo. E isso foi muito difícil. Por quê? Porque eu forjei uma identidade de ser quem os outros queriam que eu fosse. Nossa. Porque foi assim que eu vivi, assim que eu aprendi, Sim. né?
E assim que eu comecei o meu relacionamento com o Cris, né? Tive meus filhos, então eu sempre me anulei. Era tudo pra eles e nada pra mim. Eu sempre tive dificuldade de comprar uma roupa. Porque se eu comprar pra mim, por que não? Meus filhos precisam mais de mim. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2. Hoje Qual a idade deles? o Henrique tem 15 e a Lolo 14. E a tendência de uma mulher como você, com uma história dessa, sem se trabalhar, é nem ter filho. Ou fazer igual... Não, a mãe mas fez, eu tive. ou não ter filho Por quê? por medo de fazer igual. Mas eu acho. É porque existem mais coisas ali. Eu tive filhos porque eu não queria continuar aquela herança familiar de uma família muito disfuncional. Eu queria romper isso. E fazer a minha casa um lar diferente. Ah, então você já tinha isso. Porque tem pessoas que têm isso, né? Tipo assim, cara, eu quero construir a minha família e fazer diferente. Mas tem pessoas que, assim, eu não quero nem ter família. É engraçado. Que sempre acha que não existe algo fora daquilo ali que ela você fala, viveu. meu, Cria um isso daqui bloqueio, é família? Eu não quero isso aqui Sim. pra mim. Não quero, mas eu acabei querendo legal. construir para fazer diferente. Mas assim, foi muito difícil, porque como eu sempre fui uma menina vestida num corpo de adulta, então, sabe você brincar de boneca? De casinha? Eu sempre quis isso. Eu tinha o meu casamento, meus meninos, e eu vivi o quê? Pra família, da mesma forma. E aí, ó, é muito engraçado, Da mesma né? forma, eu larguei a minha vida. Não, e a gente fala Para assim, viver não, a eu minha quero casa. pra fazer diferente. Mas quando, igual aquela coisa assim, eu não quero, várias mulheres, não, eu não, nunca vou ser igual a minha mãe. E aí quando elas chegam no meio do curso e falam, Bruna, Eu sou eu igual. sempre disse que eu sou nunca a queria ser réplica. igual, mas eu sou igualzinho. Ou seja, eu sempre disse, o homem, eu não vou trair. Aí quando ele vê, ele traiu. Por quê? Porque ele, às vezes, muita gente não tem consciência e repete, mas muitas pessoas, elas querem uma coisa, mas elas não trabalham o emocional delas. Então, por mais que o seu racional queira, quem te move é o seu emocional. Sim. Com certeza, Então, total. quando você vê, você já fez, já Já é tarde fez. demais. E é muito doido, porque Caramba. né, eu venho de uma família, né, que tive 2 irmãos muito doentes. Eu sou a primogênita, fui só 1 ano e 1 mês, que aí logo nasceu minha irmã já foi direto pra UTI. Aí depois nasceu meu irmão também, muito doente. Então, mamãe viveu para eles. E depois tem um caçula. Aí o que eu sempre ouvi? Você é perfeita. Você nasceu perfeita. Eles precisam mais de mim do que você. Aí sabe o que eu fazia? Tudo para ser reconhecida. Então, eu sempre limpava a casa para receber um obrigado. E era normal, porque afinal você era perfeita. Então você. E eu tinha que ser perfeita por conta de ser a primogênita, por conta de ter ter saúde. de ter saúde. Então, é quase que um favor para a vida. Você nasceu com saúde. Então, Caramba. você tem que se dar conta Dá sozinha. conta de tudo. Tá Dar conta sozinha. Então, eu ajudava, eu sempre Você fui não tem prestativa. motivo pra reclamar, né? Mas pra quê? Reconhecimento. Sim. Hoje, É aquela pergunta, quem você precisava ser pra ser vista e amada pelos seus pais? isso. O que eu precisava ser? Prestativa. Porque se eu fosse prestativa, eu recebia alguma coisa como uma valorização. Ah, muito bem, você fez isso, você fez aquilo. Mas isso foi terrível, sabe por quê? Porque hoje eu ainda luto contra o quê? Aprovação. Eu preciso receber uma aprovação por conta disso. Se eu escrevi, eu preciso que falem pra mim, nossa, parabéns. Você fez. Por quê? É quase que um vazio que fica do quê? De precisar dessa aprovação o tempo todo. Então, eu precisava da minha mãe. Essa aprovação e ela não chega. Não chega. Até de certa- chega, mas não fica. Ela não chega. Da minha casa, ela não chega. Ah, ela não chega da não sua chega. casa. Tanto que... Mas deixa eu te perguntar. Você se deu já parabéns por isso? Já dei. Porque o nosso trabalho é esse, né? O que a gente ensina é isso. Por que vem essa necessidade da sua história? Mas por uma questão de... Ninguém me ensinou a me aprovar também. Então, o primeiro passo para quem quer vencer isso, a busca pela aceitação, a busca pelo reconhecimento, pela aprovação, é você se reconhecer. É você se aprovar. Né? Então, quando você se dá isso, por mais que não venha do outro, pô, obviamente, tô triste. Queria que minha mãe falasse, que meu pai falasse, que alguém falasse. Mas, cara, às vezes eles nem sabem, eles também não foram. Mas o fato é, isso não pode impedir você de se dar. Com certeza. Então, assim... Mas foi um aprendizado, tá, Bru? com Trabalhar. certeza. Foi assim...
reconhecer que isso era um problema, mas que engraçado, eu não reconheci isso como um problema olhando para minha vida. Sabe quando que começou tudo? Quando eu achei que eu precisava de desenvolvimento para ser essa mulher empoderada. Falei, cara, eu só fico em casa, eu só cuido de filho, eu sou desinteressante, eu sou uma pessoa inútil. Sentava numa conversa com vocês, eu me sentia pequena. Falei, cara, eu não trabalho. Eu não me formei, porque quando eu fiz faculdade, eu parei para cuidar dos meus filhos. Falei, não, é tudo eles e menos eu. Repeti. Caramba, Eu fazia engenharia. eu acho incrível como as histórias são diferentes, muito, né? eu tava assim, fiz engenharia, aí engravidei. Por quê? Porque eu já tinha 6 anos de casado e começo a cobrar. Poxa, você já tem 29 anos, você não vai ter filho, não sei o quê. Eu falei, vou ter, depois eu carrego. Bom, em seguida eu tive o Lolo. Falei, quer saber? Eles precisam mais de mim. Parei a faculdade e vivi para eles. Mas eu me escondi nisso. Porque foi o que eu te falei, eu precisava ser o que os outros queriam que eu fosse. Uma mãe maravilhosa, uma esposa dedicada, né, dentro do lar. Mas, no fundo, não era o que eu queria ser. Eu sempre fui comunicativa, expansiva, estava junto, eu trabalhava. Então, eu fui parando de fazer as coisas para voltar àquele modelo que eu sempre tive, que era uma mãe de verdade larga a vida para cuidar dos filhos. E eu me abandonei. Ali eu me senti abandonada. Eu falei, cara, quem sou eu? O que eu fiz, O que eu fiz? O que eu deixei de legado? Não, tudo bem. Eu cuidei dos meus filhos, eu acho isso louvável. Mas e eu? Será que era isso? Foi isso que eu escolhi para minha vida? Será que ficar em casa, só em casa, cuidando da família, era os sonhos que eu tinha? Não era, estavam engavetados. Todos eles. Por quê? Porque eu tinha medo. Porque se eu fosse atrás dos meus sonhos, eu ia ser cobrada. Tá vendo? Tu deixou teus filhos para cuidar da sua vida. Então, isso para mim sempre foi um problema muito sério. E isso entra numa questão familiar, mas entra também numa questão da geração que a gente vive, né? Então, isso há 2, 3 gerações atrás era normal. As mulheres eram para isso. Sim. Mas a gente acabou hoje rompendo essa bolha. E a gente tem 2 tipos de mulheres. Tem as mulheres que realmente estouraram essa bolha, até foram por um outro extremo, né? Onde ela quer ser a independente a ponto de se tornar autossuficiente, anula tudo e todos, principalmente os homens à sua volta, por dores, né? Que não é o caso de a gente entrar, mas é justificável, né? Lícito, mas machuca também. E tem as mulheres que estão no outro extremo, que são as mulheres que elas ainda acham que elas precisam viver como as avós viveram. É assim mesmo. E aí você é uma pessoa que você tá no meio disso. Eu fiquei numa guerra de fogo, mas você ficou numa guerra de fogo. Qual foi a virada, de verdade? Vamos começar a falar das viradas. Não, mas fala a sua virada. A virada foi o seguinte, que chegou um ano que tava tudo bem, obrigado. Morava numa casa linda, tinha os meus filhos, meu esposo era sócio, e essa casa caiu. Porque ele teve problema na sociedade, e aí a gente teve que mudar o nosso padrão de vida, e com ele sozinho não dava. E eu precisava ajudar financeiramente. Só que quem era a Fernanda? Fernanda não trabalhava, não tinha faculdade, não tinha mercado de trabalho, não tinha uma carteira para ir bater na porta dos outros, que eu ganharia, não pagaria para cuidar dos meus filhos, eu tinha meus filhos pequenos. Aí foi que eu fui fazer o quê? Artesanato, comecei a fazer coisas para ficar dentro de casa. E nessa virada que eu fui sempre procurar, dentro de casa? Sempre dentro de casa. Eu nunca saí porque eu falava, não, eles precisam ter tempo de qualidade. Então, eu fico dentro de casa e ajudo financeiramente. Só que eu me senti inútil, pequena. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer nesse mundo para poder girar? Eu comecei eu comecei a fazer venda direta, porque era uma coisa que ficava em mão e assim, eu podia ficar com eles e tal. E o que ajudou demais foi cair para dentro de artesanato. Eu fui a pessoa que... Já viram aquelas colheres bordadas que tinha aniversário, com pérolas? Eu fui fazer aquilo. Eu fui uma das pessoas que mais vendi no Brasil. Eu mandava para Manaus, para todos os lugares que vocês imaginam. Ali foi a nossa virada. Empreendedora. Foi. Ali foi a virada, porque com essa quebra que deu, a gente quebrou, eu tive que vender minha casa dos sonhos. Assim, foi muito insano pra gente. Mas com essa virada de chave, eu falei, cara, falta alguma coisa. Eu preciso me desenvolver.
E qual foi a pegada? Eu fui pro coach. Falei, não, vou fazer coach. Porque já que eu não sei falar com as pessoas, eu não sei vender, eu tenho medo de me posicionar, então eu vou lá, aprendo isso e faço a virada de chave lá em casa, né? Trabalho mais, tal. Aí eu me apaixonei e falei, cara, isso daqui é legal para ajudar as pessoas. Eu fiquei muito bem. Eu saí de lá renovada. Porque ali eu identifiquei um monte de pontos. Identifiquei a minha... Pensa que eu achava que a minha identidade era forjada porque os outros queriam que eu fosse? De onde Óbvio veio, que não. né? De onde que veio? Foi ali. Falei, cara, não sou eu. Eu nunca fui eu. Olha que insano. Então ali eu fui quebrando muitas crenças. Falei, gente... Não, e a gente não consegue fazer isso sozinha do nada, um dia acordar Não e falar, consegue. nossa... Imagina. Tudo isso é porque eu tenho medo da rejeição. Não, você precisa de ajuda profissional, você Não, precisa você parar. precisa de ferramentas. E você olhar precisa pra de dentro. clareza. Se alguém te cutuca ali. Cutuque, vai ali na tua dor. E, primeiro, você tem que se pôr nesse lugar. Porque dói. Dói, Tem que querer. machuca, se se permitir. Ali te Isso. quebram. Sabe o oleiro? Quando ele tá fazendo vaso, aí tem umas arestas, ele afunda aquilo, aquilo ali machuca, e tu mesmo. só... É aquilo ali. Foi Mas o resultado é ali. lindo. Lindo demais. Porque foi ali que eu entendi que eu precisava, né, ter a identidade, a minha essência. Eu precisava reverberar isso. E quando tudo isso aconteceu, o que acontece? Cris olha e fala, eu quero minha mulher de volta. Eu quero aquela lá. Porque aquela ficava em casa, não falava, não se posicionava, falava amém pra tudo. Não foi com ela que eu casei, não. Não foi com ela que eu casei. Então, pra ele também foi uma diferença. Porque ali eu falei... O Cris Sabe quando é o seu marido meu atual? marido? É. Ai, ele passou por tudo isso? Passou. Esse A homem gente- te ama, hein? Ele juntos. Ele tá com você? Ele tá ali, ó. Ele tá- Ele te ama, hein? me ama, porque ele me pegou vindo dos cacos da minha adolescência, de tudo que eu vivi, que não quero eternizar aqui, mas assim, muitas coisas que eu vivi, então ele sabe disso, então ele pegou essa menina, que não era ela, mas que ele se apaixonou, e viu ela entrar dentro do casulo, e ele não ajudou a romper o casulo. Eu abri minhas asas e ele falou, hã? Aquela largatinha é essa borboleta? Eu confesso uma coisa. Eu tinha certeza que era outro marido. Eu também. Não, porque eu tô vendo, Eu fiquei na né? dúvida o também. Cris veio te acompanhar no lançamento do livro, na especialização. Lembro que você falou que ele te apoiou muito. Muito. E ele também teve que romper, provavelmente. Ele também teve que ter uma mudança, até de cura da história de vida dele. Porque para ele ter encontrado você daquele jeito e ter sustentado isso por tanto tempo, ele também tinha as questões dele como homem, Uhum. do que você viu na sua casa como pai, com referência de pai e mãe, referência de homem. E é muito difícil um homem, se ele não se permitir se transformar, trabalhar o ego dele, ele não consegue ver uma mulher romper como você rompeu, sair do casulo. Ele não tem sustentação emocional para isso. Porque Então, é uma assim, eu mudança tinha não certeza, consegue parabéns, acompanhar. viu, Cris? E ele se transformou ali Junto, junto. É porque isso aí. assim, Porque senão ele não também não fica. estava preparado. E assim, é uma enxurrada, porque aí eu fui fazer coach, eu fui fazer PNL, aí eu fiz master em PNL, aí eu fui pra faculdade de psicologia, eu falei, gente, quanto mais eu imergia no autoconhecimento, mais eu queria, é sede. Eu falava, cara, eu preciso de mais. Eu preciso tratar minhas viciante, crenças. É viciante, né? porque eu falei, não, eu tenho que tratar minhas crenças. Eu tenho que reverberar minha essência. Eu tenho que trabalhar minha autoconfiança. Eu comecei a falar, a ter sede disso. Eu falei, cara, é essa mulher. É ela que eu quero mostrar. Eu quero me posicionar assim. Eu quero ser a mãe que meus filhos merecem, mas não aquela mãe submissa que só cuida deles. Eu quero que eles me vejam como força. Para que eles entendam, a minha filha entenda que ela não precisa viver o que eu vivi. O que a minha Que bisa legal. viveu, o Pra que minha não mãe repetir viveu, o padrão. o que eu vivi por um momento. Eu falei, eu não Sim. quero isso para ela. Que lindo, Ela pode hein? ser muito mais, ela pode ser a minha melhor versão. Então eu precisava mostrar isso pro mundo. Olha, ei, eu sou aqui, eu sou uma borboleta, eu não sou uma lagarta. Eu preciso reverberar isso. E foi isso que me deu sede de ajudar as mulheres. Porque quando a gente conversa, a gente percebe na fala, no olhar,
na postura, É. em como ela se coloca, a gente vê isso. E dói, né? E Quando dói, porque vê você fala assim, pessoas cara, pensando- sai desse Sai casulo, desse lugar. mulher, a sai daí. tua asa vai brilhar, E hoje entendeu? Vai você voar. ajuda mulheres em geral, porque eu vejo que você tem uma história que tem uma parcela de mulheres que precisam muito de você. Que são essas mulheres que ainda são muito dependentes, porque você era dependente emocional E financeira. e E financeira. financeira. Então, assim, muitas mulheres hoje, elas se colocam e se mantêm no lugar de dependente financeira pela dependência emocional. Porque não sabe fazer Sim. diferente. Gente, eu não sabia Não, mas fazer às vezes diferente. a mulher que ela é dependente emocional, se ela começa a ser uma mulher empoderada, ganhar dinheiro, ela não vai mais ser dependente. Ela também vence a dependência emocional. E muitas não vencem a dependência financeira porque ela precisa precisar do outro. Então, assim, eu sinto muito que você tem que falar com mulheres dependentes emocionais e financeiras, mulheres meninas, Meninas que nem eu. que nem você Eu era uma menina num corpo de adulta. mulheres inseguras, porque tem vários nichos, né? Vários tipos de mulher. Uhum. A Beth, por exemplo, se você trouxer, você vai falar com a Mulher Maravilha que precisa aprender a ser vulnerável. Exatamente. É totalmente, são os dois Opostos, perfis né? opostos aqui. Aham. Qual que foi o seu... aquela- E aí, que eu te cortei na hora É. de ir aí. E agora eu quero saber, como é que foi a sua virada? Então, na verdade, a virada, antes da virada, o que aconteceu? Eu entrei num processo de depressão porque eu comecei a me envolver numa questão muito interno de casa, e eu acreditava, como muitas de nós, né, em algum momento acreditamos, que a gente pode salvar o outro. E quando eu descobri que a gente não pode salvar ninguém, isso foi libertador. Mas até isso acontecer, eu passei por todo o processo. E quando eu estava no processo de depressão, que eu entrei no processo de depressão, automaticamente eu não tinha cabeça e emocional para poder gerenciar, liderar 200 mulheres que eu liderava nessa empresa. E automaticamente meus números foram caindo. Então, aquela mulher que era empoderada, ela foi perdendo todo o brilho, os ganhos foram diminuindo, e eu fui criando, foi ficando fraca. Aquela mulher forte foi ficando fraca. Mas deixa eu Ah, preciso fazer um adendo. Vulnerável. Na verdade, o caso da Beth, e tem muitas assim também, eu acho que a depressão ela veio para arrancar sua máscara. Com toda certeza. Porque a doença ela vem para mostrar, né? E dói pra caramba, mas você imagina como que você ia tirar essa máscara se não fosse realmente uma puxada de tapete nesse nível? Não, foi uma puxada de tapete ao ponto de eu não me aguentar mais. Não foi uma transição de Desmoronou. carreira, quero sair do cosmético e começar a ajudar mulheres. Não. Foi tipo assim, cara, para você não foi isso, foi você precisa nossa, forte. Eu já tinha Não é fácil, não. eu já tinha o projeto do Extraordinárias Cores, que é o projeto para mulheres que têm vitiligo como eu. Uhum. Eu ajudo essas mulheres, só que até então, antes eu não ajudava com a parte emocional, porque eu não tinha conhecimento da parte emocional. Então, era mais no motivacional, não no Na emocional. realização. Na realização. Nesse processo de dor que eu passei internamente, que eu vi tudo que eu construí ali, daquela mulher forte, poderosa, começou a cair, a bater. Eu vi que estava tudo desmoronando. Foi onde eu entrei no processo, que eu já estava no processo da depressão por eu querer salvar. E eu não conseguia salvar, e eu vivia o processo diariamente, vivia a vida, tá? E de querer uma salvar outra o outro é uma pessoa. forma também de fugir. O que você tava encarando em você ali. Sim. Porque a máscara caiu e eu não quero me olhar no espelho, então eu vou olhar para a vida do outro. Exatamente. E quando eu vi, já era tarde. Eu já tinha perdido recursos financeiros, status. Aquela Beth que era a mulher empoderada já não existia mais. E aí eu me vi dentro de casa, 1 ano, no apartamento, praticamente, sem fazer absolutamente nada, sem ter recurso financeiro nenhum. E sem ser vista. Porque até então eu era vista. Ali dentro, todo mundo me esqueceu. Então aquela Beth Filipelli, que era Beth Filipelli,
ela passou a não existir. Isso mexeu muito. Aí foi onde eu vi, eu tô doente. E isso abateu aonde? No meu financeiro. Abateu onde? Na Beth, que é mulher empreendedora, que passou a não acreditar mais nela. Aí vem os vícios. Eu não mereço, eu não sei o que eu tô Eu sou vindo uma fazendo fraude. aqui, eu sou uma fraude. E aí vem um monte, aí começa o perfeccionismo, não, porque aí eu não posso me colocar no mercado de novo, porque aí eu era aquela Beth e agora eu não sou. Uma Aí confusão vem a obesidade mental, vou fazer curso. Exatamente. São batalhas Bru, interiores exatamente. travadas. E hoje, recentemente, inclusive, buscando essa questão. Hoje eu estou curada, né, para poder desenvolver o trabalho de cura em outras mulheres. Já faço um trabalho de atendimento há 2 anos. Ok. Mas hoje eu trago o quê? O nicho do empreendedorismo. Porque onde, na verdade, me abateu muito? Sim. Lá no empreendedorismo. A mulher que estava cheia de dor, a mulher que caiu, a mulher que perdeu tudo, a mulher que depreciou de todas as formas. E aí essa mulher hoje, ela voltou para ajudar outras mulheres e empreendedoras. Porque se a gente não tiver uma atenção na saúde mental, não tiver autoconfiança, autoestima naquilo que a gente faz, naquilo que a gente oferece, no nosso produto, no que realmente a gente acaba perdendo grandes oportunidades de crescimento, clientes, criatividade, para você poder fazer o teu negócio crescer. E você perde a cada motivação. Se você deixar os teus problemas emocionais entrarem no seu negócio, você se perde como eu me perdi. Então, é isso também que eu quero ajudar as mulheres, principalmente as mulheres empreendedoras nesse âmbito aqui. Porque eu me perdi no meu negócio, eu quebrei no meu negócio porque eu não soube gerir as minhas emoções. Eu não tinha inteligência emocional suficiente para gerir as minhas emoções e lidar aqui dentro, saber dividir. Peraí, isso aqui é uma coisa. Isso aqui e outra. Não tem motivação que dure sem um emocional preparado. Não tem. Ela pode até assim, na hora, não, hoje eu tô motivada. Ou você não consegue sustentar, manter os seus sonhos, as suas realizações sem o emocional de forma fortalecido. Alguma. Sem ter ferramenta emocional, porque o medo do novo vai acontecer. O medo de dar o passo vai acontecer todo dia, o medo de errar, o medo de ser rejeitada. O medo do julgamento. O medo do julgamento. A impostora. Nossa. A impostora. A gente se decepciona com pessoas. Nós nos frustramos com pessoas. E a gente tem que ter estratégia para tudo isso. Nossa, o medo do julgamento, então. E é o que eu falo. É todo dia, é o tempo todo. Se você não tem ferramenta para lidar com aquilo, o que você faz? Você perde para aquilo. Sim. Né? Então, assim, os trabalhos que eu vou fazer, por exemplo, em empresa, eu sempre falo, eu não sou palestrante motivacional, eu sou palestrante emocional. Eu vou preparar o seu time para conquistar o mundo e não para se manter motivado. Porque o que mantém uma pessoa motivada é ela emocionalmente, sabe o quê? Se sentir merecedora. Uhum. É isso. Motivação é merecimento. Não tem a ver se a empresa, porque essa empresa que você trabalhou, eu também atuei lá, atendi muitas mulheres de lá, fiz grandes eventos lá, palestras, seminário, e é uma empresa que dá tudo. Sim. Só que tem muita mulher que entra nessa empresa e não tá pronta emocionalmente para eu abro todos os trabalhos que eu faço lá falando isso. A empresa dá tudo que vocês precisam para construir uma carreira gigante. Eu não estou dizendo que, claro, como toda empresa, tem as suas falhas. Mas o que eu vejo, a empresa dá tudo, mas a mulher não está pronta para receber aquele tudo. Ela não se sente merecedora. Ela ainda está presa na história de dor da família dela. Acorrentada, né? Ela traz uma mochila de pedras, grilhões na falência, nas na pernas. submissão, é isso mesmo. no não merecimento, na culpa. Então, não existe motivação que se sustente sem um bom emocional fortalecido, com ferramentas. Você tem que ter uma caixa de ferramenta. O medo do julgamento, o medo de errar, o medo da rejeição, a procrastinação, o perfeccionismo. O que eu vou usar em cada situação dessa? Eu sei o que dizer para mim quando cada um desses medos batem. Porque eu trabalho há 13 anos com mulheres. Hoje, eu já, graças a Deus, profissionalmente, eu tô chegando a cada dia onde eu quero, mas todos os dias eu tenho que vencer os meus medos. Sim. E o que muda? E todos os dias, todos nós temos que vencer. O que muda de mim para uma mulher que não consegue, de repente, sair do lugar? Eu tenho ferramenta
e eu uso as ferramentas. Usar, né? Que é muito Exatamente. importante. Entende? E o Isso faz mais toda a diferença. importante quando a gente aplica o trabalho é colocar isso para as mulheres. O que a gente entrega para vocês não é uma ajuda só, a gente entrega uma caixa de ferramenta para você aplicar diariamente. Porque não adianta nada se não colocar em prática. Exatamente. E esse motivacional que você citou, de fato, era a Beth, totalmente motivacional. Eu achava merecedora, me achava merecedora. Tanto que eu conquistei, cheguei no topo. Conquistei muita coisa. E as pessoas me viam como, nossa, ela é aquela mulher, a mulher. E quando eu perdi tudo isso, imagina como eu fiquei. E o medo do julgamento, de me recolocar, ou de fazer um outro negócio. O que as pessoas vão pensar? Eu era aquela pessoa e agora eu sou? Gente, Sou quem? as maiores pessoas que vocês ouvirem hoje, qualquer pessoa, já quebraram Sim. mais de uma vez. Isso, assim, ainda mais quem é empresário, empreendedor, não existe um empreendedor, são muito poucos, né? Eu converso com muitos, eu assisto muitos, leio muitos livros. Passa por isso aí, de verdade. Sabia que eu e meu marido, a gente quebrou e nem sabia que quebrou? A gente tava, juro, a gente tava num momento com Deus, mesmo, de ter entregado a nossa vida, alegria na batalha. Meu, Deus, a porta fechada a ele. E é um cuidado que a gente tem que tomar com a fé também, porque a gente dá uma mascarada. Mas hoje eu olho e falo, Bruno, naquela época, que você chegava em casa e falava, como que era? Todavia me alegrarei. Não importa se deu fruto ou se não deu fruto, a gente já tem tudo. Isso sustentou a gente por muito tempo, que a gente quebrou e a gente não percebeu. Então, só para trazer que as pessoas que têm sucesso já quebraram. Sim. E não foi uma vez, não, são várias. Sim, com toda Né? certeza. Então tá tudo certo. Se você quebrou, ou se você tá se levantando, pode saber que você tá no caminho de sucesso. Continua. É isso. Só não aí. para. A vida não é essa, desistir. recomeço, não o tempo desistir. todo. Ju, pra gente fechar, porque eu ficaria aqui o dia inteiro falando com vocês. Todos que eu gravei foi difícil de fechar, porque é gostoso, né? São várias histórias, são várias curas, são várias transformações. Mas vocês vão poder conhecer mais dessas mulheres no nosso livro Mulheres que Se Amam. E também a gente vai deixar o arroba delas aqui, né? Da Ju, da Beth, da Maria Fernanda, para vocês também poderem acompanhar o trabalho delas. Se você é mulher, precisa virar uma mulher de menina para mulher, a Maria Fernanda tá aqui. A Beth, maravilhosa. Se você é uma empreendedora também, que precisa tirar essa máscara, né? Deixar de ser só essa mulher motivacional e trabalhar um pouco mais o seu emocional, Beth tá aí. E Ju, fecha pra gente, então. Meu start. Vai, me conta o seu start também, a sua virada, e como que você pode ajudar as mulheres hoje. Meu start foi após um pé na bunda, o fim de um relacionamento, que eu me vi ali. Eu trabalhava na época com produção de eventos, home office. Eu não conseguia simplesmente levantar da minha cama, pegava o meu laptop, abria aqui, 9 horas, tá? Deu 6 horas, não precisa atender mais ninguém, fechava e ali passei um tempinho ali naquela coisa depois do término. E aí, era a culpa do relacionamento ter acabado era minha. Ele era maravilhoso, parceiro, e autoestima no pé. Eu falei, cara, preciso me tratar. Eu tinha começado a terapia uns meses anterior, mas eu acabei ficando desempregada. Eu trabalhava numa empresa. E aí, quando eu comecei a trabalhar com produção de eventos, né, mas eu fazia só uns freela, eu comecei a trabalhar com mais constância. Eu falei, bom, tá melhorando, vou ligar pra minha psicóloga aqui, preciso voltar. E aí foi quando deu o start, e ela numa sessão virou e falou assim, Ju, para. Me responde uma coisa, você era uma boa namorada? Aí eu, sim, eu era. Porque não parece. E aí, eu não sabia das minhas qualidades, era uma dificuldade. Eu já tinha feito cursos que, às vezes, a dinâmica era... Coloque aí na lista as suas qualidades. Gente, quais são as minhas qualidades? Sei lá quais são as minhas qualidades. Cara, que bizarro, né? E aí eu comecei, gente, óbvio que eu era uma boa namorada. E sim, eu fazia isso, fazia aquilo. Comecei a perceber, né?
que a culpa do relacionamento terminado não era só minha, ele tinha parcela dele, mas eu botei pra mim a culpa dele lógico, se você também. não tem qualidade, Óbvio. é só, né? Comecei a, Nós tipo... estou me identificando aqui. Comecei a, caraca, cara, assim, eu sou parceira, cara, eu tenho N qualidades. Eu falei, gente, calma aí, eu sou, tipo, maravilhosa. Eu acho que, no caso, ele perdeu mais que eu. Você era muita areia pro caminhãozinho dele. Não te merecendo, é um querido, mas eu falei, cara, eu tava com a autoestima no pé, né? E eu falei, parei, aí eu comecei a, tipo, né, retomar. E aí eu acho que é aquela bola de neve positiva, eu costumo sempre trazer isso, né? Que um hábito puxa um outro, uma coisa vai puxando a outra. Então eu comecei a mergulhar ali no autoconhecimento, comecei a fazer cursos, comecei a trabalhar a minha espiritualidade, porque na época eu estava, tipo, totalmente desconectada. E aí, conforme você vai trabalhando, você vai, tipo assim, chegando na sua essência. Você vai ali, tipo, se conhecendo e você vai profundamente. E aí eu falei, quero começar a trabalhar com pessoas. Quero trabalhar com transformações, eu quero fazer um mundo melhor, eu quero transformar vidas, sabe? Eu quero, tipo, transformar. E aí, fui para psicologia, vou fazer uma nova faculdade. Só que psicologia são 5 anos e eu falei, putz, não vai dar para esperar 5 anos. Aí eu comecei a procurar ali, o que eu fui? Pro coach, né? Coach é aquela coisa que você sai maravilhada com aquele... absurdamente ferramentas, passo a passo, processo. E aí eu fui entrando nisso, falei, veio a pandemia, no meio da pandemia que eu comecei ali toda a minha transformação. E aí, autoconhecimento cada vez mais na veia, tu vai ali caindo dentro, cada vez mais que você quer mais daquilo, mais daquela água, e você vai cutucando coisas que pode passar, tipo assim, hoje eu faço terapia tem 5 anos, mas assim, hoje você ainda vai buscando coisas, né? Porque a gente tá o tempo todo mudando, se transformando e se conhecendo. E vem vícios novos emocionais. Vem vícios novos. Porque a mulher que era insegura, que era fraca, ela tinha alguns ali. Aí quando você se empodera, você vai pra outros. Não é que você fica, nossa, tô curada. Não, você vai... Tem outras coisas ali pra serem trabalhadas, né? E aí que eu cheguei a começar a ver, né? Que ela até trouxe. Você começa a ver as mulheres ao seu redor, tipo, com uma potência absurda, mas fragilizadas, machucadas, em relacionamentos totalmente fracassados, né? Tipo, vivendo uma vida totalmente desconectada, vivendo por viver, sabe? Não gosta do que faz. E eu falo, gente, calma aí, cara, eu preciso ajudar essas mulheres. Que foi quando eu cheguei na especialização, né? Eu preciso focar nessas mulheres, porque é muita potência pouco usada, porque desperdiçada, porque tá ali no casulo, tá ali, tipo, machucada, sobrecarregada, e aí eu conto isso melhor, né, no meu capítulo, toda essa transformação, e é isso, então estamos aqui para ajudar essa mulherada. Para um novo momento agora, né, Gil? Agora. Autora, escritora. Muito Sim. bom, que legal, muito bom. Gente, várias coisas, né, faz a gente ter esse despertar. Pra gente fechar, então, esse podcast maravilhoso, queria agradecer a presença de vocês. Queria dizer também que eu lembro que a minha grande virada de chave, eu estava numa cama de um hospital, né, quando eu tentei tirar minha vida por causa de um fim de um relacionamento, onde eu achava que eu não ia viver sem ele. E eu lembro que naquele momento, 2 coisas me aconteceram comigo. Uma delas foi eu entender que o problema não era ele, era eu. Que eu achava que o problema era totalmente ele. Na verdade, sempre é 50% cada um. Sim. Mas outra coisa que eu comecei a ter clareza é que, cara, por que se Deus faz tudo tão perfeito, né? Se Deus é bom, por que eu seria o erro? Por que eu que seria o erro?
que tudo é tão bom? Por que as pessoas são felizes? E será que eu ia ter que conviver com aquilo pro resto da vida? Uma condenação, né? Será que eu vou ser insegura, ciumenta, dependente pro resto da minha vida? Eu sabia que não era aquilo, que aquilo não tava certo. E foi aí que começou a minha caminhada. Então, vocês estão assistindo a gente, saiba que você não é o erro que Deus. Você não é... Nossa, Deus... Putz, ele Me errou. escolheu. Não, ele errou. Acho que aqui ele vacilou, ele deu um cochilo. Você não é o erro de Deus, né? Você é uma obra completa, como tudo que Deus faz. Porque nós somos feitas por alguém que não faz nada mais ou menos, por alguém que não erra e não falha. E quando a gente se apropria disso, a gente só precisa ir em busca daquilo que a gente não tá vendo, que ele vê. Que as pessoas veem, mas que a gente não tá vendo. Porque a gente tem muita beleza dentro da gente, porque afinal somos feitas imagem e semelhança. Somos perfeitos com as nossas imperfeições. Com as nossas imperfeições. Verdade. Uma coisa que eu tava vendo, né? Eu ouvi uma pessoa falar esses dias, pra mim fez muito sentido. Deus não fez nada perfeito no sentido de linear, Sim. né? Olha o mar, o movimento, as árvores, tudo tem a sua forma, a sua curva, o seu jeitão de ser. Então nada é como a gente busca, às vezes, até com multitratamento estético. Cada que onda é fique uma onda tudo diferente. assim. Não, cara, a vida, a beleza do que Deus, de tudo que Deus fez, é o movimento, Sim. né? São as curvas, é a nossa imperfeição, é o nosso jeitão, é errar e acertar, é cair e levantar, é um movimento, É isso né? aí. O dia, a noite, as 4 estações. Então, quando a gente se coloca e diz eu pertenço a tudo isso, É que tudo acontece. É o você movimento. entra no fluxo da vida, É isso né? aí. Então é muito bom. Meninas, obrigada, Ah. adorei, Amei. gratidão. A gente vai deixar o arroba delas aqui, tá? Obrigada a vocês também por estarem assistindo o nosso podcast Mulheres que se Amam. E mais histórias incríveis como essas, viradas de chave, vocês encontram aqui, certo? Um beijo no coração de vocês. Beijo. Fiquem com Beijo. Deus.